Então é isso aí, senhoras e senhores, estamos aí finalmente com a nossa ovelha negra, que de vez em quando some para tomar os seus chopinhos noturnos e não dá as caras aqui, né? Não vai pro céu, senhoras e senhores, não vai pro céu. Vocês vão me ajudar aí. Estamos aí com Babu, profeta do caos, mais conhecido como o protegido de Bastet, senhoras e senhores. A sua casa é o ponto de convergência daqueles felinos que são os protegidos da deusa Bastet, senhoras e senhores. E estamos aí na Ágora de Éfeso, senhoras e senhores. A lendária Éfeso, senhoras e senhores. Daquele filósofo Heráclito de Éfeso, senhoras e senhores, que disse que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes. Porque tudo muda. Tudo está mudando, senhoras e senhores. Alguns estão mudando para pior, mas eu não avalizo esta opinião. E estamos aqui hoje sem a presença do nosso mestre Jorginho, que pegou sua nave espacial e foi fazer uma conferência intergaláctica, senhoras e senhores. Ele está lá tomando ciência dos planos da invasão da Terra. Em breve seremos invadidos pelos primos de Jorginho. Aguardem. Se os primos do Jorginho for que nem ele atrapalhado, nego, nossa senhora, essa vai ser uma atrapalhada essa invasão aí. Então vamos lá. Vamos. Começa com a letra B. Não, com a letra A. Com a letra A. Tô tão acostumado a começar o Babu, né? A Amanda sempre falta, gente, que eu tô até pouquíssimas desacostumado. faltas até hoje. Lá no curso lá de filosofia lá, estoica, teve 2 aulas, faltei as 2, mas eu vou começar. Não comecei ainda. Domingo passado, eu vou começar. Falei para o professor, não tira eu do grupo não, que eu... Então vamos lá. Lei de liberdade. 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Essa liberdade quer dizer não precisar de ninguém, é isso? Tem vários significados, na verdade, né? Na Terra, no planeta de prova e expiação, que a gente está começando a ter consciência, fazer melhor o uso do livre-arbítrio, não tem essa liberdade absoluta. Porque o pouco que dão para nós já mete o pé pelas mãos, já faz tudo errado. Já. Então aqui não existe, né? Naquela mensagem que eu mandei vocês lerem da Revista Espírito 66, traz bem isso aqui também. Quem leu? Eu tô atrasada lá no grupo. Quem que leu essa mensagem? Eu que não. Aí, ó. Tudo. Tô atrasada. Tudo umbral. É culpa do Pitágoras. Faça comentário, Claudinho, se o senhor tem. Aqui o que ele dá a entender é quando ele fala assim, não porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes, é que ninguém é autossuficiente, pelo que dá a entender aqui. Então, a gente não detém todo o conhecimento, a gente não é capaz de sobreviver sem a ajuda dos outros. Todos nós temos necessidade de viver em sociedade para ajuda mútua, né? Então, ninguém é autossuficiente. E para tudo, desde vamos falar de ensinamento moral como conhecimento técnico, né? Desde uma construção, alguma coisa, então um depende do outro. Sou Joe agora. 826. Em que condição um homem poderia desfrutar de liberdade absoluta? Na de eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direito a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. E então nem não tanto, existe essa liberdade absoluta. E nem tanto também. Vamos falar que tem um animal já perto e já tem que respeitar o animal.
No deserto eu acho meio difícil ter animal, né? Mas tudo bem. Tem um camelinho ali, ó. Tem aqueles bichinhos de areia que se escondem lá, sai à noite. Nada. Aqui ele dá um outro enfoque, né? Aqui Isso, é. Aqui ele coloca assim, que a gente tendo pessoas ao nosso entorno, a gente não pode fazer o que a gente quer. É o que eu já falei para vocês, a sociedade esqueceu. Uma sociedade é composta de leis. Primeiro temos deveres e depois nós temos nossos direitos. Primeiro as obrigações e nunca antes aos nossos direitos. Primeiro sempre vem os deveres. Certo. Vai, senador. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. É intrínseca do homem. Gostou dessa? Assim como a inteligência é um atributo, uma faculdade do espírito. A gente tem vamos dizer assim, a liberdade, como eu aprendi quando eu era criança na escola, que a minha liberdade vai até onde chega a liberdade do outro. Começa a liberdade do outro. Então, o fato de você viver em sociedade e ter que respeitar o direito alheio não significa que você não possa fazer absolutamente nada na vida, né? Ser um encostado nos outros. Então você tem seus direitos, você tem liberdades, mas são liberdades restritas. São liberdades onde você, se prejudicar o próximo, já está errado. É verdade. A Mandinha se perdeu. Eu fiquei meio na dúvida aqui, porque o homem, ele pertence a si mesmo. Isso está errado? Pertencer a si mesmo? Aqui fala senhor de si. Que é senhor de si é ter liberdade, não é ser comandado pelos outros. Uhum. Não tem essa de um ficar comandando o outro. Que de jeito nenhum, porque esse direito é a natureza que concede, ou seja, é intrínseca. É ele que toma as decisões por ele. Mesmo quando a gente abre a mão de tomar decisão e deixa os outros coordenar a nossa vida. É uma decisão que nós tomamos. Eu penso que assim, a gente como espírito, né, nós temos livre-arbítrio, então nós temos a liberdade de tomar as nossas decisões. Já os animais, eles não têm a razão, eles não têm a consciência de si. Então eles não têm condições de tomar atitudes sozinhos, porque eles não têm a razão. Eles não têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio é limitado nele, é bem limitado. Pra falar que não tem, assim. Vai que que Jorginho não nos ouça. Isso, senão já ia... Certo. Pode ir? Pode ir, Amandinha. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? É que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer, quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Entendeu, Amandinha, todo esse jogo de palavras aí? Nossa, um jogo de palavras mesmo aqui, não? Eles têm a lei natural, só a compreensão. Ou seja, ele entende a lei natural de estar no poder. Que ele tem algum, tipo assim, ele tem algum certo poder. Porém, contrabalanceada pelo orgulho e egoísmo. Aí já começa esse lado ruim aparecer, né? Ele sabe que tem vamos falar que momentaneamente ele tem esse poder de direcionar, de mandar algumas coisas, mas pelo orgulho e egoísmo se acaba. Quando esses princípios não são uma comédia calculadamente representada, ou seja, quando ele não está sendo cínico, ele faz uma dissimulação.
O homem tem a perfeita noção de como deve agir, mas não o faz. Ou seja, é aquele negócio, a gente sabe como agir, só que a gente não faz. Só que a gente dá uma dissimulada, dá uma de louco, um migué, como os outros chamam, né? Achei interessante ele falar assim, quando não transforma o seu princípio numa comédia bem calculada. Ou seja, finge muito bem para os de fora, que é um cristão, que é um respeitador das leis e tudo mais, mas dentro de casa oprime mulher, filhos. Eu lembro quando eu era criança, que eu morava na casa da praça lá, tinha um cara que morava lá na rua mais pra frente lá, o cara era advogado. E aquele negócio, né? Aquelas famílias mais antigamente, mulher era do lar, né? Trabalhava. O cara, da porta pra fora, ele parecia um santo. Canonizado, praticamente. Hã? Quase ia ser canonizado da porta. Faltou, como dizia minha mãe, faltou só o par de asinha branca. Isso. E aí, como eu era amigo de um dos filhos dele, né, que era mais ou menos a minha idade, ele contava pra mim. Ele batia na mulher. Os filhos viam ele batendo na mãe e criança não podia fazer nada. E aí, o que aconteceu? Quando um dos dois lá, que era o mais velho, cresceu, ele estudou direito e tudo mais, virou delegado de polícia. Consequência, quando puderam tomar atitude, fizeram o que era justo, né? Ou separa e sai de casa, ou eu te prendo. Então tem muita gente que assim, da porta para fora parece um santo. Dentro de casa é um demônio. Porque não aparentava. Não parecia nada. Se o representava bem, né? Representava bem. Se o meu amigo não falasse para mim as coisas que acontecia dentro da casa dele, ninguém iria perceber. Coisas da vida. Coisas da vida. 828A. Como serão considerados na vida espiritual o que procederam assim nesse mundo? Aí, ó, um exemplo aí, vamos. Quanto mais inteligência tenha um homem para compreender um princípio, menos é desculpável por não aplicar a si mesmo. Eu vos digo, em verdade, que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. O simples, quando ele faz aqui, que está ainda, se você pegar citando esse exemplo aí, um rapaz que era advogado e tudo mais, se você pegar um senhor mais simples, nem que seja da roça, pode ser de um bairro mais afastado, assim, né? Mas que compreende, tipo, a consciência, as leis, aí não tem muito estudo, mas aplica, tenta ser uma boa pessoa, essa pessoa está mais adiantada no caminho. Eu lembro que eu li uma vez uma reportagem, eu assisti uma reportagem, eu não sei se foi no Globo Repórter da Globo ou nesses similares que passam no SBT ou na Record, assim, né? Imitação do Globo Repórter. Um catador de reciclável que ele, tipo assim, estudou até a quarta série, alguma coisa assim, e ele conversando com a moça, ele tinha uma moral, assim, tipo assim, de conversar e tudo mais, tinha uma moral, ele tudo aprendeu pelo gibi da Turma da Mônica. Ele pegava nos lixos. Você vê como o gibi da Turma da Mônica é importante. É importante. Os manuais também, muito importante. Os manuais do Tio Patinhas, né? Tio Patinhas não. Eu lembro do manual do professor Pardal. Do professor, não lembro se é do professor Pardal ou se era da Maga em Mim. Tinha um texto lá que falava do Paracelso. Paracelso eu acho que era da. É que eu tinha os dois também, eu tinha os escoteiros, então já tô confundindo. Já. Então, eram textos assim, que para criança ler assim, era fantástico. Muito, vamos dizer assim, eu lembro que os meus amigos, tinha mais ou menos a minha idade,
O pessoal falava assim, nossa, você só fica lendo esses manuais aí, o povo só queria ler gibi. Né? O gibi era até gostou de ler, mas os manuais traziam muita informação para criança e adolescente, aquilo lá é fantástico. Calcular aonde que o raio caiu só contando o tempo que apareceu do escoteiro mirim, você saber onde é norte, sul, leste, oeste pela posição do sol, era muito legal. Eu lembro quando um texto que ele falou do Paracelso, aí ele falou o nome do Paracelso, Theophrastus Bombastus von Hockenheim. Nunca mais esqueci o nome desse cara. Aí, ó. Ai, meu Deus. Mesmo sendo difícil, eu não esqueci. Não, eu esqueci. Decorado. Sou eu, né? Isso. Se o senhor não tiver nenhum comentário a mais... Não, eu só queria dizer que a minha pergunta aqui na minha edição, que é do Herculano Pires, que é a melhor que existe, Há controvérsia. ele fala, os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? A minha tá assim também. Então, assim, ou seja, o fato de eu professar um princípio não quer dizer nada, se eu não pratico aquilo. Então vamos lá, 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Isso. Aí o comentário, a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Como eu já falei, se essa escravidão que a gente lê hoje em dia, que foi ensinada na escola, a gente tem uma ideia dessa escravidão. Ainda existe ainda, mas também tem essa escravidão, tipo assim, de serviço, né? Muito mal remunerado. Eu tenho até uns causos para contar, um dia eu conto para vocês pessoalmente. E que faz o homem trabalhar. Exploração, né? Não é uma exploração, é uma escravidão. Dá-se de um dissimulado, não, estou dando um salário, mas um salário muito mais inferior. Horas de trabalho exaustiva, dependendo do trabalho ainda. Então, é aquela sutileza, né? Conforme a gente fica inteligente, a gente comete o mal mais sutilmente, com uma máscara, assim, né? É só lembrar aí, quem costuma assistir noticiário, quantas vezes o Ministério do Trabalho consegue chegar a trabalhadores rurais escravizados, semi-escravidão, né? Os caras prometem mundos e fundos, pega o cara lá do Nordeste, traz aqui para o Sul, Sudeste, e os caras, depois, quando chega, vê que não é bem assim a coisa. E tem empresa multinacional que é bem assim, né? E outra, quantas vezes pegou também bolivianos, né, trabalhando em costura, com jornadas, às vezes, até de 12, 15 horas por dia, para ganhar uma miséria. Cada peça costurada, os caras pagavam tipo 10 centavos. Então o cara que tinha trabalhado das 6 da manhã até 10 horas da noite para ganhar alguma coisa. E marcas famosas comprando essas coisas, né? Quer dizer, quem fazia a coisa realmente escrava era uma empresa e a marca famosa comprava dessa empresa. Só depois que começou a cair em cima dessas empresas de marcas famosas que eles começaram a realmente a vistoriar um pouco. Outros dias atrás aí também, serviço doméstico, uma mulher com... uma senhora, não é? Acho que com 80 ou 90 anos que trabalhou 50 anos na casa de uma pessoa. Foi. E a pessoa fazia cárcere. E ainda sofria maus tratos. Fazia cárcere privado da mulher. Ainda contou que os parentes lá tinham sumido. Os parentes achou que ela tinha morrido. Olha o absurdo. Não, porque eu falo, você tem dois casos aí de empresas, tem mais, que eu vou citar bem por cima, um dia eu conto detalhes, sórdidos, aquela fofoca espírita que nem o Jorginho fala. Tem uma empresa, inclusive, que é da área do Jorginho, e o cara, tipo assim, paga o mínimo do mínimo possível para os trabalhadores, tem que fazer umas
uns trabalhos bem pesados, tipo assim, nossa Amandinha vai saber, que prejudica a coluna e tudo mais, né? Eles trocam diariamente, assim, diariamente não, de tempo em tempo eles trocam para não ocorrer processo trabalhista por lesão de negócio. Mas ele paga, tipo assim, o mal do mal do mal, e ele lucra tanto, e ele tenta fazer caixa 2, caixa 3, caixa 1000, porque ele tem que pagar PLR. O dia que ele mais pagou PLR, que ele não deu como esconder tanto lucro, ele pagou R$300 de PLR. E normalmente, sabe quanto é que ele paga, senador? Teve ano lá, R$15 de PLR para cada trabalhador. Então vai ver se um cara desse, um trabalho, uma escravidão. É escravidão, né? Vamos embora. Vai, Amandinha. 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante a Deus. Ele não tem mais desculpas. Era algo parecido que na Grécia. Na Grécia você tinha escravos, mas já tinha ali Sócrates, já tinha outros pensadores que, tipo assim, questionavam não tanto não ter escravo, mas conforme assim, alguns costumes, né? Alguns trabalhos, assim, você tinha que dar uma condição mais humana para ele. Você vê isso lá, Sócrates é quanto tempo antes de Cristo, senador? Você que é o nosso homem em linha histórica aí. Sócrates morreu em 399, então, portanto, é o 5º para 4º século antes de Cristo. Então, você vê, antes ali você já tinha uma leitura, tinha escravidão, mas era não uma escravidão parecida com essa aí, porque os escravos ali tinham alguns direitos, muitos direitos até, e Sócrates e algumas pessoas, apesar de concordarem com a escravidão, mas tentava ter um olhar mais humano também. E era para você ver, era para já ter desaparecido isso entre aspas, do nosso ordem. Antes de Cristo, vá lá, né, que houvesse escravidão, porque as coisas ainda eram muito mal compreendidas, né? O povo ainda era muito bárbaro. Mas depois do cristianismo, você escravizar o outro, isso não tem menor desculpa, né? Até os próprios hebreus, que foram escravos no Egito, eles tinham escravos, né? Só que era uma coisa assim mais abrandada. Existia o costume de 10 em 10 anos, 7 em 7 anos, você libertar um escravo. Então tinha algumas coisinhas assim, né? Na Roma Antiga, os escravos, por exemplo, que eram libertados, né? Dependendo do ritual que era feito para a libertação do escravo, que eles chamavam de manumissão, o escravo ganhava a cidadania romana, que é a cidadania, não era uma cidadania igual de um senador romano, de alguém de uma família patrícia, era uma cidadania de terceira classe, que era a cidadania que Paulo tinha, mas já era alguma coisa. Agora, depois do cristianismo, não tem desculpa a pessoa escravizar o outro. E os hebreus também não eram bem escravos, né? Eles foram bater na porta do Egito lá, pedindo uns alimentos lá, né? Depois da expulsão dos Íxodos, eles viraram escravo mesmo, né? Durante a ocupação dos Íxodos, eles não eram escravos, eles eram também, os egípcios os viam como parceiros dos ocupantes, né? Mas depois da expulsão dos Íxodos, os hebreus foram escravizados mesmo. Mas é que nas novelas da Record
coloca os hebreus tudo como coitadinhos. Eles não fizeram nada para serem escravizados pelos egípcios, né? Então a gente vai ver aí que nos romances espíritas, E não dá para só ler romance, né? Principalmente quem lê Chanceler de Ferro do Rochester vai ver a verdadeira história dos hebreus no Egito, que não foram nem um pouquinho coitadinhos, não. Eles massacraram os egípcios enquanto eles estavam sob o manto do domínio Ixo. Então, quando os Ixos foram expulsos, o que os egípcios fizeram? Deram troco. É isso só que aconteceu. Senador, você que o rei daquela época, quando Moisés tenta tirar todo mundo lá da terrinha lá do Egito lá, você qual que foi o rei que foi atrás dele? Mas não foi atrás por chamar eles de volta. É que os hebreus meteram a mão nos ouros do Egito e levaram as coisas embora. Também, eles fizeram um verdadeiro saque, né? Isso. Historicamente não tem muito certeza quem foi, né? Acha que se foi o Ramsés, mas não foi o Ramsés. Foi o... Como é que é o nome dele? Escapou o nome agora. Vou lembrar. Não lembrar eu falo. Babu. Vamos lá, 830. Quando a escravidão... Não, é 830, maninho. Ah, tá. Não, 831. 831. Eu tô é que eu tô no adendo que, senador, eu esqueci de você, que você leu 830. 831, vamos lá. A desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças humanas sob a dependência de outras mais inteligentes? Sim, mas para erguê-la, e não para embrutecê-la ainda mais pela escravidão. Os homens têm considerado durante muito tempo algumas raças humanas como os animais de braços e mão, e se julgaram no direito de vendê-los como animais de carga. Eles acreditam possuir um sangue mais puro, insensatos que veem apenas a matéria. Não é o sangue mais ou menos puro, mas o espírito. E ele coloca... Que bom seria se fosse... Há povos, tipo assim, que você precisa ajudar para dar um up, desenvolvimento, e cultura, e tudo. Não chegar lá e escravizar e achar que por eles serem... O que a gente faz é escravizar, né? Isso. É coisa típica de mundo de provas e expiações, né? Onde as coisas ainda são muito embrutecidas, os mais fortes prevalecem sobre os mais fracos, em vez de os mais fortes ajudar os mais fortes escravizam os mais fracos. Infelizmente, é o estado da nossa civilização que ainda acontece. E é o caso, né, o senador, porque esses que são assim, que estão inferior no sentido assim de aprendizado, né? Mas os indígenas, por exemplo. Isso. É tão difícil você falar para até a nossa população em tempo atual, você tentar abrir os olhos deles, porque não tem conhecimento. Para eles aquilo é tipo meio que normal. Então é até difícil. Estão tão acostumados assim, né? É até difícil você chamar a atenção para. Lembrei do nome do farol, é Meneftá. Meneftá. Porque se da onde você acha que fizeram o bezerro de ouro? Não foi tirando anelzinho, não. Os caras deram uma saqueada boa no Egito lá para poder. Agora, 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Também estão errados. Lembrando que quando foi ditado este livro, a escravidão no Brasil corria existia. solta. Corria solta. Olha só.
Foi 1857. Aqui corria solta. Acho que o Brasil era acho que era o único, né? Eu acho que ainda, na América, acho que ainda tinha, porque o Brasil foi o último a emancipar os escravos, 1888. Na época aqui, acho que ainda tinha, alguns outros países ainda tinham, além do Brasil. Vamos, Amandinha. Vamos. Liberdade de pensamento. 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Ele perguntar no Só homem pelo pensamento. que tem alguma coisa que constranger, ele fala assim, não, só o pensamento. Você pode colocar um obstáculo e falar assim, ó, não divulgue seus pensamentos. Uma lei da mordaça, mas mesmo assim ele continua a pensar. Né? Então o pensamento não tem esse constrangimento. Pode você não externá-lo, mas internamente, para si, o homem pode pensar. Eu acho que a única realmente liberdade absoluta que existe é isso, é o do pensar. É o pensamento. Posso ir ou vocês vão comentar? 834. Essa é boa, pessoal. Essa é para anotar na agenda. O homem é responsável por seu pensamento, é responsável diante de Deus. Somente Deus, podendo conhecer, o condena ou absolve segundo sua justiça. Ou seja, isso aqui também é uma mera posição de palavra, um jogo de palavra. Né? Não é Deus que julga, não é Deus que... Deus conhece nosso íntimo. E tipo assim, não vai tentar enganar a nossa própria consciência, que a gente não engana a nossa própria consciência no mundo espiritual. Eu acho que aqui a gente poderia trocar a palavra Deus por leis divinas. Porque toda vez que a gente emite algum pensamento de ódio para alguém, nós estamos sendo contrários à lei do amor. Então, na verdade, assim, a gente que se pune. Nós punimos a nós mesmos fazendo as coisas erradas. Somos responsáveis, né? Liberdade de consciência. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ou seja, quando você adquire uma consciência maior. Eu entendo que, assim, quando você vai vamos dizer assim, se instruindo, aprendendo, né, e melhorando a sua própria conduta, os seus pensamentos já não são mais os mesmos. Então, a sua liberdade começa a ser limitada por você mesmo. Então, você toma consciência que aquilo já não é mais correto. Então, é isso. É o texto 1866 da revista Espírita. Vamos ler hoje, Claudinha, esse texto. Leia, vou até pegar aqui, ó, para falar para todo mundo aqui que está nos assistindo nessa posteridade internet que nosso amigo Jorginho fala, né? Revista Espírita de 1866, maio. O Espiritismo Obriga. É o último artigo antes de começar o mês de junho. Vai falar disso, de consciência, de expansão. O que é Espiritismo? Leia antes de dormir, Amandinha, que vai valer por uma oração, bem mais. Não assista, Pode deixar. Não assista sua novela Pantanal hoje. Pode parar para você.
É mais fim de semana que eu tô em Guará que eu assisto. E eu dei uma assistida, foi que dia nisso aí? Foi num sábado que eu fui na casa da minha irmã. Foi eu e uns amigos, a dona Encrenca, né? Sentar lá, aí no fundo da casa dela, eu não sei porque ela tem uma TV. E sempre tem festa, alguma reunião, ela liga a TV e deixa no mudo e bota a caixa de som. Assim, não sei por que fica a TV lá passando lá, mas fica. Nem fica aparecendo as letrinhas lá pra você ler, nada. Nada, só fica ligado só. Aí, tipo, aí tá passando na novela Pantanal. Senador, tipo assim, nem aquele canal, nem aquele filme das Emanuele na Bandeirantes depois da meia-noite era tão pornográfico. Ah, tem bastante cena forte, sim. Cena sensual. Botava Emanuele da Band meia-noite, do sabadão, de chinelo. Ai, não teve boa impressão. Então vamos lá. Eu, né? Isso. 836. O homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, tipo assim, não tem como você obrigar alguém a ter uma consciência que não diferente daquilo que ela quer ter. Então, por isso que até o Espiritismo deixa. O Espiritismo, lá no tempo de Kardec, fala assim: não interessa a quantidade, mas sim a qualidade. Porque se for a quantidade que nós temos aqui no Brasil, dá para você ver o que fizeram com o Espiritismo aí, né? Então dá isso aí. Grandes quantidades dá esse mequetrefe que dá aí. Qualidade. Então não adianta a gente impor alguma coisa para os outros, porque a consciência dela não pertence a ela, não posso impor nada. Pague, Claudinho. Não, é isso. Aqui pergunta: o homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Aqui ele não disse se é a própria ou se é de terceiros, né? Mas ele fala não mais do que não mais do que a liberdade de pensar, ou seja, a gente muitas vezes não consegue colocar entraves ao nosso próprio pensamento, porque às vezes é uma coisa tão da nossa natureza que a gente, sem querer, a gente está pensando coisa que não deveria. Então a gente não vai conseguir, enquanto a gente não fizer uma reforma moral nossa, né? Então isso que é a forma de a gente melhorar é dessa forma, que é até que eu estava comentando umas semanas para trás aí, essa questão das pessoas fazerem as coisas erradas e se a reencarnação serviria como uma forma de evitar que as pessoas façam as coisas erradas. Não adianta, porque é igual ao inferno. Não adianta, adiantou ameaçar com o inferno, as pessoas continuaram fazendo coisa errada. Então, eu vou dar uma pequena saidinha e já volto, tá? O arroz tá queimando, o arroz tá queimando. Então não adianta a gente achar que a ameaça de uma próxima encarnação, que a pessoa é rica, a pessoa é avarenta, na próxima vai vir pobre, miserável. Não adianta ameaçar com essas coisas. O que a pessoa tem é ter a consciência do que é o certo e o errado. É isso que vai fazer as pessoas mudar o seu comportamento. Sim, concordo em gênero grau, senador. Não adianta você por ameaça, porque a ameaça foi, vamos falar, quase 2.000 anos, para mais de 2.000 anos, e a ameaça não serviu para nada. Ou seja, até tipo assim, se distancia mais do que se aproxima, né? Sim. 837, é isso mesmo? Qual o resultado dos obstáculos postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam. Torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, como os espíritos falam, o princípio inteligente precisa da matéria para desenvolver a sua inteligência.
que depois é tão entranhado que você pensa que é a mesma coisa, mas a inteligência é uma faculdade do espírito. Então essa faculdade de pensar, de assimilar, de ganhar uma consciência só vem através das encarnações, de você tendo esse livre pensar. Se você quiser enjaular, deixar o outro conduz a você, vamos falar que você não perde uma reencarnação, você perde assim, você no modo de avançar, você avançou bem pouco, você poderia avançar bem mais, né? E aqui cabe bem aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar os tornará hipócritas, porque a igreja ameaça com fogo do inferno se você fizer alguma coisa errada, aí a pessoa continua fazendo, mas finge que não está fazendo. Então, o que adianta? É o caso que você citou lá do advogado, né? Pois é. E ia na igreja ainda, hein? Vivia com a Bíblia debaixo do braço. Ah, tá, beleza. Era desodorante o negócio, né? Não, e era advogado. E o pior, advogado, não era um Zé Mané qualquer que não conhece nada. Conhecia das leis. E para quem não conhece a advocacia tem muito de filosofia. Travou o Babu? Acho que travou. Ele ia dizer que a advocacia tem muito de filosofia. De fato, tem mesmo. Vocês estão me vendo ou não? Travou? Agora sim, travou. Ah, então, foi mal. Mas era isso que o Claudinho falou. Pra mim tá normal aqui. Sim, tem muito de filosofia. Se pegar o livro do direito, tem muita coisa de filosofia lá. Ou seja, então entrou e saiu pelas orelhas sem fazer diferença nenhuma. Não por acaso, Cícero era advogado e filósofo. Cadê? Tá lendo. Tô lendo ali, ó. Tá ali no meu canto ali. Tem uns trocentos livros ali que eu tô lendo. Aumentei mais ainda o número ainda. Marco Túlio Cícero. Esse rapaz era porreta. Eu tô terminando meu romance espírita que eu ganhei no bingo. Nossa senhora, Amandinha, me dá um eu leio um pouquinho antes de dormir, relaxa minha cabeça. Eu não preciso pensar muito, assim, sabe? É bom para pegar no sono, tá ótimo. Tudo tá bom, todo mundo feliz. Antigamente eu lia muito na cama. Não posso fazer desfeita, né, no livro que eu ganhei no bingo. Imagina, foi presente. Se você não usar o presente, isso não é delicado. Isso não é delicado. Ganhou num jogo de azar, Mandinha. Que isso? É bingo do bem. É bingo do bem. Bingo do bem, bingo espírita. Bingo do bem. Gostei das palavrinhas do bingo. Você viu? Achei engraçadinho. 838. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Simples assim, né? Tem muito que dialogar, né? Não tem muito que debater. O Jorginho ia estar debatendo. Ah, Jorginho ia... Certeza. Olha, esse mal não é com U, esse mal é com L, que não sei o quê. Ia ficar 2 horas falando. Grande Jorginho. É que, tipo assim, se você pegar toda a religião que temos aqui, na sua essência é para ser boa. Vamos falar, se você pega um cristianismo, na essência é bom. O problema é conforme, tipo assim, é passado pelos interesses, começa a distorcer totalmente, né? Aí começa a distorcer toda aquela essência boa, começa a desfigurar tudo, chega, é um telefone sem fio, chega lá no final, lá com outra mensagem. Eu lembro até um trecho do Evangelho que fala, né, que o Espírito lá fala que o cristianismo, ele é uma religião
que foi colocada para o bem, né? O mal que está enraizado nela é produto dos homens. Ó, Amandinha, ó, pra nós, hein? Espírito terceira ordem. Gostoso, é legal quando fala pra nós. Carapuça serve. Amandinha, você. 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Nos tempos de hoje tá meio difícil. E eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Não quando o Jorginho vem um ramatiz pra cima de mim. Aí vontade de martelar a cabeça dele. A exceção à regra. Eu quero reescrever o livro dos Espíritos. Eu estava até vendo ontem a entrevista lá no Provoca do Marcelo Taz. Ele entrevistou um pastor, né? O cara, assim, é a antítese desses pastores que estão lá em Brasília, lá metido no poder. Então, ele coloca que a diversidade das religiões, ela é que faz a riqueza da humanidade. Então, ninguém tem que ser tudo igual. Se todo mundo for igual, não tem diversidade, não tem renovação de pensamentos, não tem nada, não tem troca cultural, não tem nada. Pela essa diversidade que você vai ganhando inteligência, vai ganhando crítica, vai ganhando conseguir mencionar as coisas. Então, a gente querer ficar colocando a nossa crença nos outros é totalmente descabível, né? Então, cada coisa tem seu tempo. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência e impor restrições às crenças que provocam problema à sociedade? Podem se reprimir os atos, mas a crença é íntima e inacessível. Aqui só um parênteses, novamente, que nem você pega um Talibã, assim, né? Eles têm uma crença, mas tem umas coisas meio deturpadas que acabam provocando mal para a sociedade. Você pode reprimir os atos, mas a crença deles lá. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. É o que nós vimos lá, quando os Estados Unidos está dando um suporte para eles lá, o pessoal que era radical se isolou no deserto, depois saiu, voltou para lá, que voltou tudo como era antes, né? O moerado já não pode frequentar a escola, tem que usar burca e tudo mais. Então cortou tudo como era. Você vê 20 anos que os Estados Unidos ficou tomando conta ali, você vê praticamente uma geração nasceu nessa situação e de repente uma pessoa que tem 20 anos de idade nunca viu uma coisa, não vivenciou o passado, quer dizer, a pessoa realmente às vezes pira. Por isso que a gente viu o povo até grudando no trem de pouso dos aviões para poder ir embora. Desespero das pessoas. Mas é o que ele coloca aqui, não adianta. Você pode reprimir as atitudes que prejudicam as pessoas, mas a ideia, ela muitas vezes sobrevive. Povinho atrasado que nós somos. (841) Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? Certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força. O que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Ou seja, não temos direito lá de... É o daquele que a gente estava
da liberdade de pensar. A gente não pode querer aprisionar o pensamento, por mais errado que seja, né? Essa pessoa tem que se desenvolver por si só. A gente pode ajudar, mas não pela força. Principalmente é o texto, volto para a Revista Espírita, leiam. A gente viu aí durante a Idade Média que tudo que a igreja quis impor demorou. Todo mundo viu que não foi capaz de impedir o livre pensamento. Eu vou falar para você, hoje, se eu fosse fazer uma faculdade, eu queria fazer de história. Ainda vou fazer, né? Posso fazer. Ou de filosofia. Nossa, eu acho que sabendo a história vai ligando as coisas, né? Muito importante. Olha, fiz faculdade de história. Não vá com a ilusão de você fazer a faculdade, 3 anos de faculdade, você vai sair sabendo tudo de história. Historiadora. 100%. Conteúdo de história, quando eu fiz a faculdade, conteúdo de história, foi pouquíssimo. Você vai ver 10% na faculdade, os outros 90%, você tem que correr atrás, ler, estudar, porque professora não vai ensinar muita coisa de conteúdo, não. Eles colocam muita coisa assim de teoria, mas sem o conteúdo histórico de fato. Foi muito pouco. Fiquei até decepcionado, porque eu achei que seria melhor. De filosofia é a mesma coisa também. O bom dessa faculdade são os livros que indicam. Você sai com muita indicação de livro, assim, já consegue nortear um pouco. É a mesma coisa de biologia, que eu sou falando de biologia. Você vai fazer trilha no meio do... tem um biólogo aqui. Eu falei assim, pessoal, biologia é um basicão de tudo. Depois você tem que fazer especialização em alguma área. Ornitologia, que é de ave, botânica. Falou que é biólogo, já deve saber de tudo. Acho que a pessoa já de tudo. A biologia é só o basicão do basicão. Para você se tornar especialista, você tem que fazer E só para ter uma ideia, tinha uma professora lá que ela estava falando sobre história medieval. Ela estava falando assim, quando os turcos otomanos invadiram a Península Ibérica. Eu falei, turco otomano na Península Ibérica? Turco otomano nunca passou ali da região ali da Ásia. Península Ibérica. Uma outra professora também falando, ela era especialista, doutora em História do Brasil. Ela estava lendo um texto de um texto do século, acho que 18, uma coisa assim. Aí teve uma frase lá, falou assim que os portugueses fomentavam guerras intestinas entre os índios. Aí a menina perguntou, professor, o que é isso, guerra intestina? Guerra intestina o que é? É uma guerra civil entre povos indígenas, entre si. Era o que todos os povos que eram conquistadores faziam para conquistar a região, fomentar guerras entre os próprios povos ali, para poder enfraquecê-los e chegar e dominar. A professora não sabia o que era a guerra intestina. Ela ficou enrolando e não explicou. Doutora em História do Brasil. Então, não se empolgue muito. Você vai mesmo só pegar o diploma. É que nem o curso de filosofia da Nova Acrópole. Você vai lá, mas tem que ter uma base meio que boa, assim, para compreender, porque eu falei, tem muito de teosofia lá também misturado nas coisas. E tipo assim, nós saímos lá umas promessas lindas. Que nós vamos estudar tal livro de Platão. Comprava outro livro. Não estudamos nada. Cabe a nós só ir correr atrás, porque ele vai pela apostila. A apostila é um resumão do resumão do resumão. Quem que é? Nós ficamos devagando aqui. Amanda. Oi. 842. Ah, tá. 842. Fiquei perdida já. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas,
quer dizer que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Hoje o que tem mais tem é isso aí, né? Só no É. religião salva, as outras estão tudo condenadas ao fogo do inferno. 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 Não sei se vocês viram domingo passado agora no Fantástico, aquela negócio dos gurus, a reportagem que saiu. Eles fazem assédio, assediava, né? Como é que as pessoas caem nesse tipo de conto do vigário? A gente tem que raciocinar. É isso que tem que fazer. Vamos raciocinar, vamos ser razão. Né? O cara começa a ensinar um monte de coisa meio disparatada e depois começa a assediar as pessoas. Isso não pode estar certo. Cai fora. Não é coerente. Exato. Mas como diz o ditadinho lá, né? Acaba o pau de bater em otário, só que não acaba otário nesse mundo, né? Livre-arbítrio. 843. O homem tem sempre o livre-arbítrio, uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Ou seja, o livre-arbítrio depende de pensar. Se você aprisiona esse pensar, você tem menos livre-arbítrio, você é mais restrito. E conforme vamos avançando de encarnação em encarnação, nossa consciência vai ganhando, aumentando, temos mais liberdade, mas mesmo assim, no mundo de prova e expiação, essa liberdade é restrita ainda, não é tão absoluta. Por mais que tenhamos assim uma pessoa muito moralmente entre nós e com grande conhecimento, a liberdade dela é restrita ainda ao mundo de prova e expiação, não é tão grande que nem as demais, assim, maior que as demais. Eu faço uma comparação ao livre-arbítrio assim como um farol, né? Quanto maior é o livre-arbítrio, mais esse farol alcança longe, né? Quanto mais atrasado você é, mais essa luz está apagada. Então, o pouco você enxerga à sua volta. Então é isso. Amandinha, o que você tem para falar sobre isso? O que você pensa disso, Amanda? O que você pensa disso? É assim, o livre-arbítrio é algo que já vem com nós desde sempre, né? Se a gente pensa, a gente vai agir pelo livre-arbítrio. Não é algo que a gente desenvolve, né? O livre-arbítrio vem com a inteligência. Então, no começo da nossa fase hominal, nossa inteligência ainda, vamos falar assim, é muito material. É para procurar só aqui para sobrevivência, né? Caçar, dormir, comer, reproduzir. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo essa inteligência, a nossa moral vai crescendo. Então, ou seja, o livre-arbítrio, vamos falar assim, não é uma faculdade, está entrelaçada com a inteligência, né? Então, quanto maior a sua inteligência, maior o desenvolvimento da sua inteligência, maior o livre-arbítrio que você tem. Eu penso que a palavra adequada seria atributo, né? Atributo, isso. O livre-arbítrio é um atributo nosso que ele vai se ampliando à medida que a nossa consciência vai se desenvolvendo. Sou eu, né? Sou eu? 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento. É isso. Ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades de sua idade, ele aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. É a comparação, né? Ele compara a criança e é a comparação que eu fiz. De quando você começa Isso. no reino nominal, você vai conforme as suas necessidades. Podemos fazer uma comparação a nossa vida material aqui na Terra, nossa vida encarnada, com a vida do espírito.
Então, quando a gente nosso espírito ainda está na infância, nossa liberdade é essa daqui, é muito restrita, tá? Restrita ali às primeiras necessidades. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, assim como nós crescemos aqui, a nossa liberdade vai se ampliando. 8.4.5. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Esse querer é a vontade, né? Sua vontade tem que ser maior. Você depende só de nós. Não vai vir outro para botar a vontade na gente de resistir. Isso é por nós mesmos. E aí ele coloca, as predisposições são aquilo que ninguém muda, né? Porque se eu desencarnar agora, quando reencarnar novamente, eu vou ter algumas predisposições que eu vou, contornando, que eu vou modificando conforme eu vou avançando moralmente. E aqui é interessante que ele fala assim, ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Ou seja, não adianta ficar culpando os obsessores se você mesmo tem aquele instinto em você de fazer as coisas erradas. Né? O culpado é o obsessor, o culpado é você mesmo. Porque você atrai aquilo que você pensa. Então, se você muda a sua predisposição de fazer as coisas, você aos poucos vai mudando esses companheiros que você está ligado. Então, eu acho que aqui mesmo, não sei se é antes, acho que é antes que a gente já chegou a ver, que ele fala que quando eles insistem para você fazer uma coisa e você não faz, eles desistem e vão embora. Tanto os obsessores como os nossos amigos espirituais bonzinhos, nossos guias. 8.4.6. O Jorginho, essa pergunta pro Jorginho, chama o Jorginho lá, que o Jorginho deu um migué em nós lá, mandou assistir uma palestra de 3 horas que ele não assistiu, ele só ficou falando desse negócio do organismo. Você viu que eu pedi para ele, Jorge, localiza que ponto do vídeo a mulher fala o negócio de que alma e espírito é diferente. Ele falou, não, eu vou assistir, não deu mais sinal de vida, né? Não, tem o quadrinho que ela fala daqui que nós já discutimos, da influência da matéria, quanto menos... Claudinho, eu não tenho tempo, não sou aposentado. Na Babesco, que nem ele falou. Vamos lá, vai. Organismo, 846. O organismo tem influência sobre os atos da vida? E se tem, ele não acaba anulando o livre-arbítrio? O espírito está certamente influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, a faculdade se desenvolve com mais liberdade. Porém, não é o instrumento que dá faculdades. Além disso, é preciso separar aqui as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem o instinto assassino, é seguramente seu próprio espírito que o possui e o transmite, e não os seus órgãos. Aquele que canaliza o pensamento para a vida da matéria torna-se semelhante ao irracional, e pior ainda, porque não pensa mais em se prevenir contra o mal. E é nisso que é culpado, uma vez que age por sua vontade. Ou seja, então coloca aqui, como sempre, a depuração do espírito. Né? Se eu trago alguma mácula, não é a matéria que dá. A matéria vai dar peso para nós, assim, entre aspas, naquilo que se refere à alimentação, a essas coisas, repouso, porque é próprio da matéria, né? Você precisa alimentar a matéria. É isso que a gente está
tem esse peso no espírito. Ele precisa se alimentar, precisa dormir. Mas se eu me entrego a uma vida de só comer, só dormir, aí é o espírito que é desleixado. Porque a matéria e o espírito está muito identificado com a matéria. Que negócio, quanto menos o espírito é evoluído, mais ele se identifica com a matéria. E só acha que é só a matéria que existe, né? Aqui ele coloca bem que, assim, a influência da matéria no espírito é essencialmente, exclusivamente material, ou seja, ele entrava as suas faculdades. Então, uma pessoa extremamente inteligente que usou a inteligência para o mal, ele pode vir com problemas mentais de forma a entravar a sua inteligência. Mas não é a inteligência que vem do cérebro, a inteligência é do espírito. Então ele distingue muito bem aqui. Não é que a matéria transmite conceitos morais para o espírito, isso não existe. E nem inteligência. E nem inteligência, que a matéria, o cadáver de uma pessoa é uma coisa inerte, porque é o espírito ali que dá vida àquela matéria. Então as faculdades, ela vem do espírito, a moral, ela vem do espírito. Então a influência, para deixar claro que o Jorginho vai assistir esse vídeo, a influência da matéria sobre o espírito é apenas, exclusivamente, a entravar suas faculdades. Só isso. Ele não dá faculdades novas para o espírito. Viu, Jorginho? Fala Viu, Jorginho? (847) A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. O que o Claudinho acabou de falar, de explanar. Escutou bem, Jorginho? Escutou bem? Leia também para o senhor se convencer. Mas também não fazer disso aqui a receita de bolo, né? Se você vê um deficiente mental, assim, para o cara, nem tudo é receita de bolo. O mal do espírito é isso, receita de bolo. É assim porque na vida foi assim. O espírito tem essa mania, né? De sempre falar, fulano é pobre porque na anterior ele foi rico, um rico mal. Então, cada caso é um caso. Não existe uma regra igual para todo mundo. Não existe uma régua igual para todo mundo. Que é o que eu até uma vez falei no curso lá do estudo do livro do André Luiz. Não é porque a gente vê um morador de rua que a gente vai pisar em cima dele e falar, você foi mal na vida passada. Ele está ali justamente para nos estimular a exercer justamente a boa vontade e ajudar aquela pessoa. Não significa que a gente vai culpar lá, você é culpado mesmo, então se lasque aí. Não é isso. Amandinha. Vamos lá. 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez. Aí, Amandinha. Caiu bem para mim, né? Caiu bem para você. Nada é por acaso, hein? Vou lá de novo. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. É o grande mal. É que a filosofia, os grandes pensadores lá atrás falavam isso. Ele falou assim, o pior mal do homem, ele fala assim, é abdicar da sua razão. Ou seja, de entorpecer com alguma coisa. Porque a razão é própria do homem. Então, se o homem enche o caneco ou faz uma coisa... Perde a razão. Perde a razão, que é o... Vamos falar assim,
dos seres vivos aqui da Terra, entre nós, os animais, o que dá consciência para nós é a razão. Então, se a gente abre a mão dessa razão, é uma coisa tipo assim, que você, por que faz isso, né? E aí coloca, em vez de uma, você está cometendo 2 equívocos. Mais alguma coisa? Observação, Claudinho? Hã? Alguma observação? Não, o texto acho que é bem claro, né? Ah, A gente abre mão da razão voluntariamente, e isso é o pior. Ó, paixões brutais. Nossa. Paixões bárbaras, né? 849. No homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio? Ele está falando daquelas primeiras reencarnações do espírito. É o instinto. O que não impede de agir com total liberdade em certas circunstâncias, como a criança. Ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Porém, como vós sois mais esclarecido do que um selvagem, é também mais responsável pelo que fazeis. É isso que você falou na explicação lá que você me deu, né? Que vai desenvolvendo com a inteligência. Sim. Ele deixa bem claro aqui, né? Tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, o canibal que tá lá, ele mata para devorar a vítima lá dele, ele tá fazendo isso porque faz parte da cultura dele, ele ainda é muito atrasado. Agora, se você fizer isso daí, você é muito mais culpado. Vamos terminar com o senhor, o senador. Vamos terminar este capítulo. 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Ou seja, o fato de você estar numa situação que te impeça de fazer 1000 maravilhas não impede você de fazer um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, você vai ao longe. Concordo em gênero, número e grau com o relator. Nossa, estamos acabando, hein, o livro. Quando o Jorginho não tá, o negócio anda. Deslanchou hoje, hein? Desgancha. Mas a gente sente até falta, né, do Jorginho. Até que a gente sente falta. Jorginho faz falta. Então vamos lá. Encerrando. Jeitinho dele. Figura.